Bíblia comigo? Livro de Isaías, no capítulo 49, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Eu tenho que repetir isso. Ele diz assim: Karine, para cada um, eu quero que você ouça esse texto, porque ele é para você. Eu quero que você ouça essa palavra, porque ela é para você. Amém, queridos? Essa palavra é uma palavra individual, personalizada, Rita. É especial para cada um de vocês. Eu quero que não é que você pense, eu não quero que você imagine. Eu quero que você tenha certeza do próprio Deus agora na sua frente. E Ele está dizendo assim: pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? É uma pergunta. Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Preste atenção que esse texto foi escrito, Davi, numa cultura judaica cristã, lá atrás, onde para uma mulher ela ser mãe era um dos maiores e mais intensos presentes de Deus. A maternidade para a mulher era uma coisa impactante. Se fosse ainda na cultura lá, a maternidade de um menino, então, por isso que ele fala de um filho. Por quê? Porque quando a mulher ela dava luz a um filho homem, ali ela era representada como uma mulher agraciada de Deus, uma mulher que ela foi encontrada pelo favor de Deus. Ou seja, era impossível na cultura do mundo antigo uma mãe abandonar o filho que havia nascido ou deixar de amar o filho que estava no seu ventre. Hoje já é diferente, infelizmente. Hoje, infelizmente, nós vemos mães que querem interromper a sua gravidez nos meses, até 6 meses de gestação, dizendo que o que está dentro dela não é vida. Em Marte, uma bactéria é vida, mas uma criança no ventre não é vida. É uma loucura isso, sim ou não, gente? É uma loucura ou não? Infelizmente é uma loucura. E tem gente que levanta a placa dizendo: meu corpo, minha regra. Respeita o seu corpo, mas a partir do momento em que que a pessoa gerou uma vida, já não é mais a sua regra. A regra é daquele que deu a luz, aquele que é o autor da vida. Amém, queridos? Mas hoje as pessoas infelizmente agem assim. Porém, no mundo antigo não existia isso. Nessa cultura do povo sacerdotal, a nação sacerdotal de Deus, não existiu isso. E ele diz: poderia até que isso acontecesse. Um questionamento, uma pergunta. Ele diz: porém, mesmo que isso fosse possível, que para o autor era impossível acontecer, ele diz: eu, todavia, não me esqueceria de você. Se essa pessoa que está perto de você é da sua família, eu quero que você olhe para ela e diz assim: Deus não esqueceu de você. Você pode dizer isso para ela? Você pode dizer isso para ela? Você pode declarar isso? Agora eu gostaria que você pegasse, alcançasse alguém que você não conhece. A gente tem exercitado esse relacionamento, com aqueles que não conhecemos. Você pode escolher uma pessoa que você não conhece e dizer assim: Deus não esqueceu de você. Você pode fazer isso? Vai lá, por favor, procura alguém que você não teve assim um relacionamento e diz assim: Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Ele não esqueceu de vocês. Amém, queridos? Ele nunca e jamais esquecerá. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Jesus fala conosco nessa noite. Ministra os nossos corações, que nós possamos ouvir a sua voz, e não apenas ouvi-la, mas que possamos assimilá-la, que possamos nos permitir ser ministrados por ela. Que o teu cuidado, a tua direção, ó Deus, ela possa ser liberada sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui entrou nesta noite. Eu não sei como está o coração deles, eu não sei qual é a expectativa deles, eu não sei qual é a necessidade deles, mas eu peço, Deus, que o Senhor venha falar. Que eu peço, Deus, que o Senhor venha, Deus, trabalhar. E tudo aquilo que gera angústia, se tem alguém angustiado, tristeza, se tem alguém triste, tudo aquilo que gera apreensão, desânimo, tudo aquilo que gera até rebelião no seu interior, que em nome de Jesus agora seja aplacado. E o teu Espírito Santo permite que a atenção, que a alma, o coração deste homem, desta mulher, dessa pessoa que entrou aqui, ele seja conduzido pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo, e que possamos ouvir a tua doce voz. É a minha oração em o nome do teu Filho Jesus. E aquele que concorda, diga. Essa palavra ela é maravilhosa. Provavelmente muitos de nós
Já ouvimos essa passagem, lemos essa passagem, talvez fomos ministrados ou abraçados com essa passagem. Talvez alguém, para nos motivar, já tenha usado esse texto para falar aos nossos corações algo. Porque, por mais que essa seja uma verdade, Maurício, que Deus ele não vai esquecer de cada um que é seu filho, amém, queridos? Ele não esquece. Às vezes enfrentamos situações, Ricardo, onde parece que fomos esquecidos. Às vezes enfrentamos situações tão desconfortáveis, lutas. Parece que as tempestades, Alain, elas começam a balançar o barco da nossa vida de tal forma que a impressão que nós temos, Karen, é que Ele nos deixou, Robson. São nos momentos mais difíceis, voltando àquilo que Deus está ministrando, Gabriel. São nos momentos mais intensos, são nas situações mais desconfortáveis que nós enfrentamos, que parece que estamos sozinhos. Se eu perguntar aqui, Gerson, quem aqui em algum momento já se sentiu só? Principalmente parecendo que Deus te abandonou, eu tenho certeza que muitas mãos vão se levantar. Sabe quais são os momentos, Léo, que nós nos achamos mais sós? Principalmente quando se trata, Anderson, de Deus. São nos momentos difíceis. Até porque quando tudo está bem, com todo amor e carinho, coloque amor nas minhas palavras. Quando tudo está bem, Mário, tem gente que nem lembra que Deus existe. Se está tudo bem, se tem dinheiro no banco, se tem saúde, se o casamento vai bem, se tem dinheiro para viajar, praia, aquela coisa, não, ele não lembra que Deus existe. Ele não lembra. Ele não lembra da necessidade que a alma dele tem de Deus. Mas quando o negócio começa a apertar, pensa num povo que vai lembrar do Pai. Por quê? Porque quando o filho tem medo, ele corre para quem? Para o Pai. Algum tempo atrás nós tivemos um episódio em casa. Um dos meninos estava jantando. Eu, para poder limitar a raçãozinha diária, eu sou daquele que come e sai da mesa, para não ficar ali, que senão a gente fica beliscando. Então eu jantei, e principalmente por janta, né, eu saí da mesa e vim para o sofá. E eu estava no sofá, liguei a TV para assistir alguma coisa, e ele se sentiu oprimido, ele foi atacado nas suas emoções por algo. E ele saiu correndo da mesa, ele estava com os dois irmãos, ele estava com a mãe, e ele saiu correndo da mesa do lado da mãe, e ele veio e me abraçou bem forte, e eu falei, uau, é um gesto de carinho, e ele me abraçou bem forte, e ele falou, pai, eu estou com medo, pai, eu estou com medo. E aí eu abracei, eu orei por ele, eu entendi que é uma opressão, pelas posições que nós tomamos ministeriais. O inferno tem situações que ele vai tentar levantar, e eu perguntei o que estava acontecendo. Ele deitou no meu braço, e aí eu falei, quer dormir comigo hoje? Ele falou, quero. Eu falei, então hoje nós vamos dormir nós dois juntos. Trocamos de cama, a mãe foi para a cama dele, ele veio para a minha cama. E eu falei, por que você saiu da mesa, que estava sua mãe com você, seus irmãos, e correu para mim que estava mais longe? Ele falou, porque em você eu encontro segurança. Não é que na mãe eu não tenha, mas é que você é o pai. O Pai que dá proteção. Amém, queridos? Então não estou dizendo que é errado você lembrar de Deus quando as coisas estão ruins. Não deve ser só nesse momento, por favor. Mas às vezes as coisas elas ficam apertadas, e Deus permite que isso aconteça, para que nós possamos lembrar de onde viemos e quem nos guarda. Amém, queridos? Ele diz, pode até uma mãe abandonar o seu filho, eu nunca vou abandonar você. E talvez tem pessoas aqui hoje que estão se sentindo sozinhas, estão se sentindo abandonadas, estão se sentindo sem respostas. Talvez tem pessoas que estão questionando por que eu estou enfrentando o que eu estou enfrentando. E Deus está dizendo para você hoje, você não está enfrentando isso porque eu te abandonei, você está enfrentando isso inclusive porque eu estou ao seu lado. Porque nós precisamos entender que Deus ele vai falar de todas as formas.
não existe uma forma que Deus não fale. Deus pode falar através do canto dos pássaros, Deus pode falar através das cores do arco-íris. Quem está entendendo, diga amém. Deus pode falar através da intensidade do vento, Deus pode falar da brisa que sopra nas árvores. Quem está me entendendo, diga amém. Deus pode falar na placa de um caminhão, num paralama de um caminhão com uma frase. Deus pode falar no adesivo de um carro. Deus pode falar num abraço. Deus pode usar uma pessoa que você nunca viu na vida para entregar uma palavra para você e nunca mais verá. Por quê? Porque Ele tem poder para falar em todos os lugares, de todas as formas. Posso ouvir um amém? E Deus, Ele tem o poder até para falar no silêncio. Você sabia que existem situações de silêncio que você está enfrentando, que é Deus falando? É Ele falando. Aliás, eu acredito que algumas das minhas principais experiências com Deus foi quando Ele se calou. Porque uma coisa você tem que entender: a diferença entre o silêncio e a ausência. Se Ele está em silêncio, não significa que Ele está ausente. Porque se você é filho, Ele nunca vai se afastar de você. Por quê, pastor? Porque se você é filho, João 1,12, todos os que creram em Jesus e o receberam se tornaram filhos de Deus. Coloca para mim, põe para lá, por favor, Evangelho de João 1. Eu sempre falo, mas a gente nunca lê. Ele diz: todos os que creram em Jesus. Crer. Eu creio que Ele nasceu numa manjedoura. Eu creio que Ele nasceu em Belém. Eu creio que sim, Ele veio através de um milagre no ventre de Maria. Então você creu. Ele diz: mas crer não é o suficiente. Tem muita gente que crê. Ele diz: agora você tem que o receber. Todos os que o receberam como Maurício, receberam como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que declararam: Márcio, eu te recebo, Jesus, como meu Salvador. Ele diz: eles foram feitos filhos de Deus. E por que agora eles foram feitos filhos de Deus? Porque no momento em que eles creram e receberam, o Espírito do Pai, o Espírito de Cristo passou a habitar nele. Quem está me entendendo, diga amém. Passou a habitar no Espírito dele. Então não tem como um Deus que habita, Juliana, em nós, eu também estava com saudade de você, um Deus que habita em nós deixar a gente. Ele pode ficar em silêncio, mas Ele nunca abandona. Talvez você tenha passado por situações onde Deus não está falando com você, mas Ele continua se comunicando contigo. Porque se Ele não está falando, reza, o silêncio dele está nos dirigindo a entender e viver algo nele. Amém, queridos? Amém, igreja? Quando nós avaliamos, Orlando, a história de grandes personagens bíblicos, Darcy, homens e mulheres que não marcaram só o seu tempo, Denis, mas continuam marcando. Eles continuam sendo intensos nas histórias deles, sendo referências para nós. Nós vamos descobrir que no mínimo 90% deles, José Arci, se sentiram abandonados por Deus em algum momento. E não é porque Deus tinha abandonado, é por causa do sentimento da alma deles. Se você for avaliar a história de homens como Noé, você consegue imaginar Noé recebendo uma direção de Deus? Constrói uma arca, coloca os animais dentro da arca, porque eu vou mandar água do céu. Preste atenção numa coisa: até os dias de Noé nunca havia chovido, carioca. Nunca. Sabe aquela novelinha da Record, que eles colocaram Adão cantando, e aí Deus mandando chuva? Aquilo lá não existe na Bíblia. É só poético. Não existe na Bíblia. Nunca choveu. Pastor, mas como que a terra ela brotava? Ela brotava só com o orvalho que vinha todas as manhãs. Nunca tinha chovido. Então Deus diz: me arrependi do que aconteceu com a humanidade. Eu vou acabar com tudo e vou começar a partir de você, Noé. Eu vou mandar chuva, água do céu, vai ser um dilúvio, para poder começar tudo de novo. Constrói uma arca, um barco grande. E Noé começa a construir aquele barco muito grande. Ele levou mais de 100 anos para construir essa arca. Você consegue entender isso? E o povo passava e falava assim: está construindo o que aí, Noé? Imaginação minha, tá? É uma casa nova. Eu falei: não, é um barco. Barco por quê? Está longe da água. Onde está o mar? Eu falei: é que vai chover. Não vai não, você está louco. Fica imaginando o cara chegar em casa e falar: ó, Noé está biruta, doidinho. Ficou louco. Diz que vai vir água do céu. Que loucura é essa? E passou 10 anos, 20 anos, Rafaela, 30 anos, 50 anos, Leozinho, e não vinha chuva. Eu pergunto para você: você não acredita, você não conjectura comigo que talvez ele pensou que Deus tinha abandonado ele naquela doideira?
para mim? Sim ou não? Eu acredito, Alexandre, que aconteceu isso. Eu acredito sim, sabe? Nós pegamos outras histórias. Imagine Davi. Davi, ele tem que fugir do seu sogro louco. 17 anos. 17 anos ele se esconde no deserto, ele se esconde na caverna. Ele chegou a se esconder até na terra dos inimigos. Sabe a terra do filisteu, o Golias, que ele matou? Até para a terra de Gate ele foi. Olha o nível do desespero desse homem. Eu pergunto para você, você acha que ele não pensou que Deus tinha desistido? Não só pensou, como fala nos Salmos. Ele começa alguns salmos falando: o Senhor esqueceu, mas depois ele vai lembrando de quem é Deus. Então ele reformula. Quem está me entendendo, diga amém. Todos grandes homens e mulheres. Olha Jeremias, o profeta chorão. Jeremias, ele escreve um livro chamado Lamentações de Jeremias. Por quê? Porque aquele homem, toda a profecia que ele entregou, ela foi rejeitada e ele apanhou. Meu irmão, hoje tem gente correndo atrás de profeta. Naquele jeito tinha gente correndo atrás do profeta para bater e não para receber profecia. Eles prenderam, eles jogaram na masmorra, eles acorrentaram, eles humilharam. Eu fico imaginando o cara dizendo assim: eu não sei vocês, gente, mas se fosse eu falava: Deus, não quero não. Sabe aquela coisa que você diz assim: eu não preciso disso? Eu acho que se eu fosse no lugar de Jeremias, eu falava: não, pelo amor do Senhor, me livra disso. Eu tenho que enfrentar tudo isso. Ei, eu acredito que em algum momento Jeremias, ele tenha pensado: não, Deus me abandonou. Em Lamentações você vai ver algumas conversas dele falando exatamente que parece que Deus abandonou, mas Deus continuava lá. Amém, queridos? Agora a pergunta aqui, Fabiola, é: por que nós enfrentamos momentos que parece, Vanessa, que Deus nos abandonou? Qual é o propósito, Karina, desses momentos difíceis? Por que parece que nós estamos sozinhos? Eu quero falar um pouco sobre isso com você. E a primeira lição eu quero tirar com você lá no livro de Juízes, no capítulo 6, verso 1. Juízes, capítulo 6, verso 1. Vai comigo, por gentileza. Um dos principais motivos que parece que estamos abandonados, e às vezes é muito mais um silêncio de Deus do que um abandono de Deus. E já vou abrir um parênteses: pastor, tem algum momento que Deus nos abandona? Ele não, mas existem muitos momentos onde nós nos afastamos dele, é nós que o abandonamos. Que é mais do que Saul, em 1 Samuel capítulo 28, que a Bíblia diz que depois de 42 anos, que ele tinha 40 anos, melhor dizendo, que ele tinha sido rejeitado por Deus, porque tinha se afastado por conta da sua soberba, por conta do seu orgulho, por conta da sua desobediência. Aí ele lembra de Deus no auge da angústia da sua alma, numa guerra com os filisteus. E a Bíblia diz que ele procurou Deus pelo Urim e Tumim, Deus não falou. Tirar sorte. Ele procurou Deus através dos profetas, Deus não falou. Ele procurou Deus através de sonhos e Deus não falou. Você fala: Deus abandonou? Não, é que ele estava longe, mas longe demais para poder ouvir a voz de Deus. Deus continua sempre no mesmo lugar. Mas vamos lá. O primeiro motivo que nós nos sentimos abandonados por Deus está aqui. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso Deus os entregou. Eu não gosto dessa versão, mas a portuguesa ela vai dizer sempre isso. Se você for no hebraico original, ele não vai dizer que Deus os entregou. Na verdade diz: por isso eles viveram a consequência do seu caminho mau. O mal que vem sobre a minha e a sua vida não é, Clebinho, castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Posso ouvir um amém? Deus disciplina o filho que ele ama. Toda dor e todo castigo que eu e você enfrentamos é a consequência. O castigo é a consequência das nossas escolhas. Então ele diz assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso eles foram entregues às consequências dos seus erros nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Continua para mim. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Enquanto você vai pulando, deixa eu explicar. Os midianitas eram conhecidos como os chacais do deserto. Eles eram povos nômades, bárbaros, que onde eles passavam, eles violavam as mulheres, eles matavam as crianças, eles feriam os animais para comer, e os que não podiam comer ou carregar, eles feriam para que não pudessem guerrear. Eles escravizavam os homens, cortavam os tendões dos homens para que eles não pudessem ir para a guerra. Eles eram terríveis, e saqueavam
toda a colheita. Eles não tiravam o povo dali, eles judiavam e iam embora, e esperavam que aquele povo viesse plantar de novo, para que na próxima colheita, Natan, eles voltassem. Sempre que os israelitas faziam plantio, saqueadores de Midian, de Ameleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza, levavam ovelhas, bois, jumentos, não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com os seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos, chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e se partiam quando a terra estava totalmente devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo então pediu socorro a Deus. Olha para mim. O primeiro motivo que nós nos sentimos abandonados por Deus, eu já adiantei para vocês, não é que Deus nos abandonou, é que nós nos afastamos dele. E porque estamos longe demais dele, não conseguimos viver o cuidado e a proteção dele em nossas vidas. Diz o texto: o povo de Israel fez o que era mal, e por causa disso foram oprimidos por 7 anos. Existem pessoas aqui que estão afirmando que Deus as abandonou, mas na verdade é o contrário. Foram elas, Lu, que se afastaram de Deus e que abandonaram Deus, e por conta desse afastamento estão entregues para as consequências das suas próprias escolhas. Porém, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Você pode dizer um amém antes de ouvi-la? Quando você pede socorro, você encontra o caminho onde Ele está. A Bíblia diz: e eles pediram socorro. Preste atenção, aquele povo precisou sofrer, André, 7 anos para pedir socorro. Pensa num povo obstinado, Júnior, pensa num povo coração duro. Tem gente que o cara tem que levar umas pancadas, e não é Deus que está batendo, é ele que é tolo demais em se afastar de Deus. Ele tem que levar uns processos dolorosos, para que depois de muito tempo, ora ele para e fala assim: nossa, eu tenho Deus para me proteger. Aí ele vai para Deus. A Bíblia diz que quando eles pediram socorro, primeiro Deus levantou um profeta. E esse profeta, eu não vou ler o texto porque ele é longo, mas esse profeta confronta o povo dizendo assim: ei, não fui eu que tirei vocês do Egito? Não fui eu que livrei vocês das mãos de Faraó e dos seus soldados? Não fui eu que guardei vocês no deserto? Não fui eu que dei essa terra para vocês? Não fui eu que preparei uma terra de prosperidade, de provisão para vocês? Ele diz: por que vocês me abandonaram? Por quê? Ele diz: não fui eu que abandonei vocês, são vocês que me abandonaram. E a Bíblia diz que depois que Deus traz esse confronto, eu conjecturo que aquele povo então quebranta o seu coração e eles se voltam. Então o anjo do Senhor, no verso 11, põe para mim o verso 11 por gentileza, verso 11 do capítulo de Juízes, capítulo 6. Então diz lá, deixa eu colocar aqui também, Juízes 6, verso 11 diz: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. E Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro. O texto diz assim, ó: o Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo da prensa de uvas, a fim de não ser descoberto. O que ele estava? Você acha que ele estava com coragem ou ele estava com medo? Coragem ou medo? E quando Deus fala com ele, chamou ele de medroso ou de corajoso? Que Deus mais. Deus fala com ele assim. Aí Maurício, alguém levanta a mão e fala: ah, pastor, é que Deus estava dando uma motivada no cara meio acovardado, né? O cara estava meio frouxo, Deus estava dando uma levantada nele. Não, Deus não estava motivando ninguém. Sabe por que o anjo do Senhor aqui é uma teofania, é o próprio Deus falando com ele? Ele confronta a Gideão, ou ele cumprimenta, melhor, ele traz uma saudação para Gideão, chamando ele de homem corajoso, mesmo ele sendo um covarde. E você vai ver que depois eu quero que inclusive você leia esse texto. Quando o anjo confronta, sauda ele, melhor dizendo, chamando ele de homem guerreiro e corajoso, a Bíblia diz que ele falou: quem eu? Não, você está enganado. Eu sou o menor da minha casa.
A minha família é a menor da tribo. Sabe, do nosso clã, nós somos mais fraquinhos. Falando, não, você está enganado. Deve ser o filho daquele vizinho lá da esquina. Aquele cara é parrutão, ele é violento. Eu sou fraquinho. Ele questiona ainda, como se Deus estivesse se enganando. E Deus não se engana. Por quê? Porque o objetivo de Deus naquela saudação não era motivar Gideão, mas era revelar a Gideão quem ele era, criado por Deus. Entenda uma coisa, todos nós fomos criados por Deus com uma identidade. Deus tem uma identidade para cada um de nós. Sabe por que tem gente que ainda tem depressão? Sabe por que ainda tem gente que tem crise de ansiedade? Sabe por que tem gente passando por síndrome do pânico? Sabe por que tem gente que está perdido? Sabe por que tem gente que é oscilante espiritual? Porque ele ainda não entendeu quem ele é em Deus. E ele fica sendo levado pelos ventos de doutrinas, como Paulo diz. Porque quando você descobre quem você é em Deus, as tuas decisões nunca mais serão decisões frustradas. Deixa eu dar um exemplo prático. Bárbara, que é professora de pós-graduação lá da Tuiuti, ensina muito isso, com certeza. Sobre empreendedores. Tem pessoas que ele tem na veia o empreender, mas ele empreende num monte de coisa que não deveria empreender. Uma semana ele está vendendo cachorro quente, na outra semana ele vai vender pastel. Aí na outra semana ele já está trabalhando com Uber. Aí na outra semana ele já fecha tudo e quer virar dono de pet shop. E ele vai trocando. Você conhece gente assim? Conhece gente assim? Não, agora o negócio é ser costura, aquela costura do aumento, ele vai costurar. Não, agora o negócio é abrir restaurante de marmitex, agora vai dar certo. E ele vai começando, não, agora o negócio é trabalhar com pneu, borracharia, roda. E ele vai, nada das... Conhece gente assim? Conhece ou não? Sabe o que é isso? Gente que não descobriu sua identidade em Deus. É a identidade em Deus, não é nem propósito de vida só. É identidade em Deus. Por quê? Porque o Salmo 139 diz: ele escreveu todos os meus dias no seu livro antes dos meus ossos serem formados. Tem alguma mulher gestante aqui? Tem uma mulher gestante? Claro, nossa, aqui. Desculpa, Vanessa. Vem cá, Vanessa. A Vanessa e o Noah. Aqui está o Noah. O Noah ele já vai nascer consagrado. Amém, gente? E antes dele nascer, ele já vai para a nossa última escola de libertação na IFOL. Vai ou não vai? Você está falando amém? Ei, aqui está o Noah. Coloca a sua mão na barriga, por gentileza. Aqui está o Noah. Quantos meses de gestação? 6 meses. Há 6 meses atrás, não é agora, ele nem nasceu, Jefinho. Mas há 6 meses atrás, quando a semente do Jefferson encontrou o óvulo da Vanessa, ali se tornou um zigoto. Pá! A coisa mais intensa do mundo aconteceu. A vida. Gente, o homem já descobriu como fazer tudo, menos como fazer a vida. Ele até faz a inseminação artificial, mas ele precisa dos 2 elementos que Deus deu. A ovelha Dolly, não preciso dizer para vocês, ela morreu. Lembram disso? O clone não existe, porque o autor da vida é Deus. A coisa mais intensa do mundo, gente, não é a descoberta do átomo, do próton, não, está aqui, ó. A coisa mais extraordinária do mundo está aqui. E no dia que isso aconteceu, pá! O legal é o efeito sonoro, né? Eu quero que você fique imaginando aquela luz brilhando assim, né? Sabe por que ele dá aquele punch? Porque no momento em que isso aconteceu, no céu, o sistema digital do céu espetacular foi determinando pelo coração de Deus a história deste menino, do seu primeiro dia de vida até o último. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, no céu tem digital, a Bíblia diz que o que tem na sombra o que tem na terra é uma sombra de quem no céu. Meu irmão, então se aqui nós temos o MacBook M2, o lá deve ser o M75 já. Sim. Se aqui o Tesla já anda sozinho, lá o Tesla do céu já voa de ponta cabeça. Pastor, não viaja, vamos voltar aqui, senão você vai ficar imaginando essas coisas. É que o povo pensa que no céu vai ser uma coisa chata, Gerson. Um cara falou para mim: pastor, eu fico imaginando no céu assim, vai ser um monte de anjo cantando o tempo todo: Santo, 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 Santo. E você vai estar onde? Eu vou estar cantando. Vai nada, meu irmão, tu vai trabalhar. Que isso, você acha que vai ficar lá? Nós vamos trabalhar. O trabalho dignifica o homem, amém, queridos?
O que a gente não vai é cansar. Amém, queridos? Porque no céu você vai fazer o que vai te dar alegria e prazer. Amém? Vai ser servindo a Ele. Amém? Tem gente que ficou triste que no céu vai trabalhar. Olhou e falou: volta lá, vamos parar com essa conversa. No momento em que esta criança foi formada, a história dele foi definida por Deus. Amém, queridos? E não só dele, a cada um de vocês. O dia que você se tornou, ele diz assim: meus ossos ainda eram uniformes, não tinham sido formados. Toda a minha história foi escrita. Ou seja, Bruno, eu estava com saudade de você. Brunão, quando você nasceu, todos os seus dias foram escritos, porque Deus escreveu uma história para você. Obrigado, Vanessa. Porém, quando você foi gerado, sua mãe descobriu que ia ser mãe. O gênero foi descoberto, menino ou menina. O inferno também começou a escrever uma história. E algumas pessoas, o inferno começou a escrever uma história já no primeiro dia que a gravidez foi descoberta. A mãe começa a chorar e fala: eu não estou preparada, vou tirar. O pai olhou e falou: não é meu, tira. Essa é a história do diabo. A história que ele escreve para destruir a vida daquele que Deus ama. Por que o diabo ele odeia tanto a humanidade? Porque tudo que ele queria Deus deu para você. A Bíblia diz em Isaías capítulo 14 verso 12 que o diabo ele queria ser semelhante a Deus, e Deus lançou ele do céu como um raio. Jesus diz: eu vi ele caindo do céu como um raio na terra. E quando Deus forma o homem, o que ele diz? Façamos o homem à nossa imagem, a nossa. Satanás olhou e falou: tá de brincadeira, era só o que eu queria. Mas ele não foi criado para ser filho, ele foi criado para ser servo. O filho é igual ao pai. Você consegue imaginar numa casa que a empregada jovem é a cara do dono da casa? Você diz o quê? Você fala: essa não é empregada não, essa daí é filha. É bastarda, mas é filha, sim ou não? Porque o servo não parece com o pai. Quem parece com o pai é o... Vocês estão entendendo? Sim ou não? O que o diabo queria? Quando ele era o anjo de luz, Lúcifer, ele se rebela, acha maldade no coração dele. Ezequiel 38 diz que ele declarou: vou construir o meu trono junto ao trono do Altíssimo. Isaías 14 também. Por causa disso ele foi lançado na terra. E o que Jesus declarou? Aquele que for fiel até o fim sentará e governará comigo. Ou seja, o que ele queria Deus deu para você. Ele queria semelhança, ele queria trono. Por conta disso ele se rebelou contra Deus. Por conta da rebelião ele foi lançado do céu. Se tornou o diabo, a coisa mais horrenda que pode existir em toda a terra. E aí Deus dá tudo isso para você. Diga assim: eu sou filho. Você está entendendo isso? Então ele vai tentar escrever uma história para destruir aquilo que Deus escreveu para você, para frustrar. Sabe, toda essa desgraceira que nós vemos, pedofilia, sequestro de crianças, toda essa história que nós vemos de violência, de maldade, isso nada mais e nada menos é que a história que o diabo tem escrito para muitas pessoas. Pastor, mas por que Deus não para isso? Porque infelizmente essa história foi legalizada pelos seus próprios pais, que tiveram autoridade sobre você. A hora que você quiser, você para. Aqui nós sabemos como fazer isso em Jesus. Amém, queridos? Porém existe uma terceira história que ela é escrita, Marilda. Quem escreve? Você mesmo. Diante de tudo aquilo que você está sendo exposto, a história que o inferno tenta escrever, as situações que são colocadas no seu caminho como tentações, você vai fazendo as suas escolhas. E Nata, quando vamos fazendo as nossas escolhas, Cleverson, nós vamos escrevendo as nossas próprias histórias, com as experiências que foram geradas na nossa vida, a forma que nós fomos criados, o ambiente que crescemos, nós vamos como escrevendo a nossa história. O problema é que a história que o diabo escreve para você é boa ou é ruim? Boa ou ruim? A história que você escreve para você, na grande maioria das vezes, é boa ou ruim? A grande maioria é ruim. Então o que nós precisamos? Descobrir qual é a história que Deus escreveu para nós. Quando esse anjo do Senhor chega para Gideão, Maria, e ele chama Gideão de homem corajoso e guerreiro, ele não estava motivando, sabe o que ele estava revelando? A história que Deus escreveu para ele antes dele ter ossos. Deus estava dizendo a Dauri: Gideão, você não é esse homem frouxo. Deus, o Pai, eu não te criei assim, eu te criei para ser corajoso. Tem pessoas que Deus está olhando para você e está dizendo: você não é esse homem briguento que você pensa que é, eu te criei para ser pacífico.
Tem gente que Deus está olhando para você e dizendo: não, você não é esse imoral que vive escravizado pela imoralidade. Eu te criei para ser um homem de uma mulher só. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que Deus está olhando para você e está dizendo: você não é esse ladrão, corrupto e injusto. Eu te criei para ser íntegro. Quem está entendendo, diga amém. Deus está olhando para mulheres aqui dizendo: você não é essa mulher rixosa, reclamona, xarope que você tem sido. Eu te criei para ser doce. Essa é uma só, não tem muitas não, tá? É uma revelação só. Mas por que a gente vira desse jeito, pastor? Por que a gente fica imoral, briguento, guerreiro, bagunceiro, xarope? Porque a gente está vivendo a nossa própria história. O mais interessante daqui é os maridos cutucando, falando: é Deus falando, é Deus falando. Saiu aqui, não era a minha intenção ofender ninguém, por favor. Não somos. Gente, eu fui mentiroso, eu fui imoral, eu fui corrupto, eu fui injusto na minha vida toda. E onde eu ia, dava errado. Tudo que eu fazia, eu me arrebentava. Chegou momentos na minha história que eu fiz essa oração que talvez alguns de vocês estavam fazendo ou já fizeram, dizendo: Deus, eu estou sozinho. Mas não é que Deus tinha me abandonado, é que eu estava longe demais dele. Até o dia que Deus me encontrou como encontrou Gideão. E enquanto eu achava que eu era um mentiroso e nasci para ser mentiroso, Deus diz: eu te chamei para você pregar a verdade. Enquanto eu achava que eu tinha que conquistar do meu jeito, do jeitinho brasileiro, Deus diz: o que você vai conquistar é na integridade que eu te dei. E se você não acredita que alguém pode ter a mudança de caráter, me conheça, porque você vai descobrir que existe isso. Já contei para vocês, chegou uma fase onde a minha sogra, que hoje está fazendo 67 anos, e que Deus a abençoe demais por esse ciclo. Pode aplaudir a Jesus a vida da minha sogra? Te amo, sogrinha. Eu só faço piada com sogra. Hoje eu não vou fazer piada com sogra, prometo. Ao nível da minha sogra querer proteger a filha, ela dizia assim: não vai casar com esse cara que ele não presta. Não vai. E hoje eu vejo minha sogra dizendo para as pessoas, já ouvi ela dizendo assim: meu genro foi transformado, você também vai ser. Isso é misericórdia de Deus. Isso é misericórdia de Deus. Deve chegar para mim e falar assim: liga para fulano e aconselha ele, porque ele está fazendo as coisas que você fazia lá atrás, Deus transformou. Conversa com o Márcio, porque o Márcio sabe como viver a mudança nisso, porque é misericórdia, Xavier. Quando aquele anjo aparece para Gideão, eu não vou conseguir pregar a mensagem porque eu só estou na introdução, mas ela estendeu aqui. Quando aquele anjo apareceu para Gideão, não era para motivá-lo, mas era para revelar a identidade dele no céu. Quem você é? Qual é a sua identidade no céu? Eu vou dizer para você, se eu pedir para levantar a mão aqui, quem ainda não conhece a sua identidade no céu, eu acredito que mais de 70% da igreja ainda tem dificuldade para compreender. E é por isso que nós estamos tão perdidos em algumas áreas das nossas vidas. Pastor, como é que eu faço para encontrar a minha identidade? Você só encontra a sua identidade quando você encontra aquele que escreveu a sua identidade. Pastor, mas eu já encontrei, talvez não em profundidade. Nada, nenhum negócio, nenhuma proposta de negócio que chegue para mim hoje vai me fazer perder o meu foco. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, Lucas. Quem eu sou? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Para que eu nasci? Primeiro, eu nasci para pregar o Evangelho de Jesus. Se não for para pregar o Evangelho de Jesus, eu não presto. Agora você tem que descobrir qual é a sua identidade. Pastor, eu não sei se eu sou profeta, eu sou pastor, apóstolo. Você não precisa ser profeta para ser usado por Deus. Você pode ser médico como o filho do meu querido Maurício é. Mas o doutor Gileade, ele é um médico espetacular. Não tem quem entre no consultório dele que não seja abençoado, não só pela receita ou pelo cuidado, mas pela palavra que ele entrega. Posso ouvir um amém? Deus não permitiu que ele se tornasse médico para ele ficar rico. Deus permitiu que ele se tornasse médico para que ele continuasse trazendo Jesus para aqueles que estavam perdidos. Você pode ser advogado, e um advogado que vai professar a justiça e a verdade de Deus, amém, queridos? Como o doutor Tiago. O Tiago, ele é advogado, concursado hoje da vara da família, e ele vai ser juiz nesse país. Posso ouvir um amém? Porque como juiz, ele vai ser muito mais intenso e extraordinário no reino dos céus, nas famílias que estão destruídas, do que como até pregador e pastor. E ele tem chamado para isso. Você pode ser vendedor. Qual é a sua identidade? Eu sou vendedor, mas todo mundo que comprar com você vai sair de lá satisfeito e com uma palavra de graça na sua vida. Amém, queridos? Qual é a sua identidade no céu?
E o que mais me chama a atenção nisso também, Diego, é que quando aquele anjo fala com Gideão e apresenta a identidade de Gideão, Gideão não estava na melhor fase da sua vida, pelo contrário, ele estava na pior. Então existem situações desconfortáveis que eu e você enfrentamos, que não tem o objetivo, Dani, de nos destruir, mas tem o objetivo de nos fazer parar para ouvir a voz dele. Porque quando tudo está bem, poucos ouvem. Quem está me entendendo, diga amém. Você já parou para perguntar para Deus por que você está enfrentando o que você está enfrentando? Às vezes, Rafael, a tempestade só chegou porque Deus precisou fazer você sentar. Vem, pastor, eu dou na minha direção, aqui mesmo, aqui no caminho. Você está vindo intenso, pode vir intenso. Então Deus tem que colocar a mão no seu peito e falou: calma. Senta lá, vamos conversar, você está muito agitado. Quem já fez isso com seus filhos algum dia? Ele está na correria, quebrando tudo e sobe, desce e grita. Você fala: meu Deus, o que ele bebeu? Essa Coca-Cola tinha alguma coisa a mais do que cola. Fala, tinha alguma coisa. Aí você fala: para, moleque, senta um pouco, pelo amor de Deus. Quem já fez isso com o filho? Esse é o pai, colocando a mão no peito e falando assim: senta um pouquinho. Às vezes Deus está fazendo você parar. Quem está me entendendo, diga amém. Foi isso que Deus fez com Gideão. E aquela parada de Deus em Gideão mudou todo o curso da sua história. E ele se tornou o homem libertador da nação de Israel. Então, o primeiro motivo que nós pensamos que Deus nos abandonou é porque estamos longe de Deus demais. O segundo motivo, deixa eu correr porque meus minutos acabaram. Por que Deus parece que nos abandonou? Porque nós não estamos prontos para viver o que Ele tem nas nossas vidas. Então Ele precisa se calar. Porque no tempo que Ele se cala, Ele está nos preparando. Uma história para isso: José do Egito, Moisés, são homens que Deus preparou no silêncio. José do Egito é tirado da casa do seu pai, vendido como escravo pelos irmãos, pelos midianitas de novo, levado para o Egito, colocado na casa de Potifar, um nobre egípcio, comandante do exército de Faraó. E lá agora ele se torna escravo. É fiel a Deus naquela casa. A Bíblia diz que onde ele colocava as mãos prosperava. Ele foi íntegro, e mesmo sendo íntegro, a mulher de Faraó, de Potifar, você conhece a história, se engraçou com ele, quis dar um garrão nele, ele fugiu. O cara foi fiel, o cara foi correto. E a Bíblia diz que aquela mulher indignada acusa ele injustamente, Elvis, dizendo que ele tentou agarrá-la e agora ele é lançado na prisão. Nada que está ruim não pode piorar na história de José. Agora José tinha todos os motivos para quê, Nil? Para ele murmurar, mas o que ele fez? Ficou firme. Quem está entendendo, diga amém. Ficou firme. A Bíblia diz que ele foi fiel a Deus na prisão, e onde ele colocava as mãos na prisão, prosperava. De repente ele se tornou o carcereiro da prisão. Ele era o cara que fechava a cela dos outros. O que é isso, Alexandre? Quando você é fiel a Deus, não importa onde você está, Deus vai te abençoar. Sempre. Ah, se esse lugar é horrível, estou no pior lugar da empresa. Pois o deserto se torna oásis quando você é fiel a Deus. A Bíblia diz que José esperou 13 anos para ouvir a voz de Deus de novo. 13. Deus dá um sonho para ele, que ele ia governar a sua casa. E só depois de 13 anos ele recebe um sonho de Faraó, onde ele de fato se torna o governador, não só da casa dele, mas de todo o Egito. E aí a pergunta é, Vanessa, o que deve ter passado na cabeça de José nesses 13 anos? O que você acha que ele pensou? Fala para mim. Deus esqueceu de mim. Sim ou não, gente? 13 anos. Deus esqueceu de mim. Mas na verdade Deus não tinha esquecido dele. Sabe o que Deus estava fazendo, Emerson? Preparando ele. Aquilo que você chama de abandono de Deus, Deus chama de capacitação. Escola de negócios, MBA, Master Business Administration, mestrado em business. Como assim, pastor? Nesses 13 anos nós vamos ter Deus abençoando, mas não falando. Porém, Deus colocou ele nos lugares exatamente onde ele tinha que estar. Qual era o papel que Deus tinha dado para José no Egito? Ele iria prosperar, ele ia administrar, melhor dizendo, segundo o sonho de Faraó, Ricardo, 7 anos de fartura, 7 vacas gordas. Quem lembra do sonho para não precisar contar? Todo mundo lembra? Quem lembra, levanta a mão para saber se eu preciso contar ou não. Aí eu redimo o tempo aqui. O Faraó tem um sonho, 7 vacas gordas. Depois vem 7 vacas magras e engolem as gordas. O Faraó levanta, vai ao banheiro, tira a água do joelho, volta a dormir. Tem um segundo sonho. Essa água do joelho é antiga, hein? Essa foi, Rafael.
Tem um segundo sonho: 7 espigas de milho viçosas e 7 espigas secas, vem e engole as viçosas. O faraó fica perdido, fala: não sei o que é isso. Deus dá o discernimento para José. Qual é o discernimento? 7 anos de prosperidade. Vai ter 7 anos de fartura aqui no Egito. Porém, depois desses 7 anos de fartura, se o Egito não se preparar, vai vir 7 anos de seca, que vai acabar com o que foi gerado na fartura. O faraó olhou para ele e falou, e ele diz assim: ó, Deus manda dizer para você que você tem que ter um governador, um administrador, melhor dizendo, um cara bom, para poder administrar esse tempo de prosperidade. O faraó olha para um lado, olha para o outro e fala: quem é esse cara? Ele falou: não sei, estou conjecturando. Por que ele tinha habilidade para ser o gestor desse tempo? Porque na casa de Potifar, quando ele era escravo, o que ele estava administrando? A fartura. E Potifar era um nobre. Quem lembra do texto, diga amém. Era um nobre. Potifar era rico, então, sim ou não? E na riqueza ele prosperou Potifar. Gente, a coisa mais difícil que existe é você você entender, é você ser um bom gestor na riqueza. Não, pastor, a coisa mais difícil é ser um bom gestor na pobreza. Não, meu irmão, na pobreza é fácil. Você tem 10 reais por dia para viver, 5 dias úteis da semana. Quanto você pode gastar? 10 por dia vezes 5. Quanto? Você tem dificuldade em administrar 50? Você pode ter dificuldade para saber o que comprar, mas é facinho, sim ou não? Se eu gastar hoje 15, amanhã eu tenho que gastar quanto? 5. Se eu gastar os 50 no 4º dia, o 5º dia eu faço o quê? Jejum. Então administrar a escassez é fácil. Difícil é administrar a fartura. Como consultor de empresas, sabe o que mais? Nunca ninguém, eu não lembro de alguém ter me contratado, Bruno, para fazer uma consultoria quando tudo estava bem. Olha, Marcos, nós estamos com o banco cheio de dinheiro. Olha, não tem dinheiro nem para colocar no cofre. Nós já estamos enterrando no quintal da empresa. E nós precisamos de ajuda para você administrar. Nunca ninguém me chamou para isso. O cara me chama assim: ó, nós estamos quebrados. Inclusive, não sei nem como é que eu vou te pagar. É o que eu mais ouço. Não sei nem como é que eu vou te pagar, mas eu preciso dos teus serviços. É administrar o quê? Quando o cara tinha muito e perdeu. Ele perdeu. Então Deus coloca José do Egito na casa de Potifar para ele aprender a administrar a fartura. Porque esse tempo que ele fica na casa de Potifar foi a escola para ele poder administrar os 7 anos de prosperidade do Egito. Aí depois que o ano dele, do MBA dele, Vanessa, terminou na casa de Potifar, ele terminou, Deus falou: ok, próximo nível. Qual é o próximo nível, Deus? Ele falou: a prisão. Agora nós vamos para a escassez. O segundo ciclo é mais difícil. Agora ele vai para a prisão. Porque ele tinha que administrar o que, pastor Leandro? Agora ele tinha que aprender a administrar a escassez, a falta. E a Bíblia diz que ele foi um ótimo aluno, que tudo que ele colocava a mão na prisão prosperava. Porque esse tempo era para ele administrar os 7 anos de fome. Aquilo que você chama de Deus te abandonando, Deus chama de preparação e capacitação para o que Ele quer fazer na sua vida. Deus, o Senhor me deixou. Deus fala: eu estou aqui, não te abandonei. Aprende. O instrutor, quem já foi aí do exército, quem já passou por treinamento de polícia, treinamento de segurança, levanta a mão, quero ver. Quem já foi aqui? Levanta a mão bem alto, quero ver. O instrutor, ele faz para você? Como que ele fala? Ele fica, nos filmes que eu assisti, porque eu não servi exército, fica, tropa de elite, ele fica aqui e fala assim: vai, fatiou, direito. É ou não é? Ele só está mostrando. Parou, volta. O instrutor não faz para você, ele mostra o caminho. E se você está fazendo certinho, ele fica em silêncio. Muito bom. É ou não é, Alain? O instrutor não faz, o instrutor só ensina. Ele está te ensinando. Posso ouvir um amém? Para eu correr, eu sei que meu horário acabou e eu preciso terminar 2 pontos aqui rapidinho. Terceiro motivo que nós passamos. Posso continuar, gente? Rapidinho. Terceiro motivo que nós passamos por situações onde nós pensamos que Deus nos abandonou é porque existem situações em que precisamos esperar a resposta do outro
E enquanto o outro não responder, Deus não nos usa. Primeiro, Reis capítulo 17 conta a história de Elias. Elias chega na terra de Israel, diante do palácio, no palácio de Acabe e Jezabel, nos olhos daquele casal de reis profanos, e diz: segundo a minha palavra, não vai chover nessa terra. Vocês estão pensando que quem manda chuva aqui é Baal, mas Baal não manda nada, quem manda é Deus. E para vocês entenderem que não é Baal, é Deus, vai secar tudo. E ele vai embora. E a Bíblia diz que quando ele sai do palácio de Potifar, já estou trocando os nomes aqui, ele sai do palácio de Acabe, Deus diz para ele: vai para Serepta. Serepta, Karina, não era uma cidade na terra de Israel, era uma cidade, Xavier, fora do território de Israel, era uma cidade gentia. Ele diz: vai para Serepta, porque lá eu vou te esconder. Existem situações que você pensa que Deus te abandonou, mas na verdade Ele está te guardando, Ele está te escondendo. Ele diz: vai para lá, eu vou preparar uma viúva que vai sustentar você. Elias caminha muito tempo, chega na terra de Serepta, encontra essa mulher viúva, maltrapilha, magra, passando fome, juntando uns gravetos, uns tocos de madeira. E ele olha para aquela mulher cansada e diz assim: ei, minha senhora, por favor, mora aqui perto? Ela falou: mora. Ele falou: traz um copo de água para mim que eu estou morrendo de sede. Naquela época era uma questão de lei você servir um viajante. Aquela mulher não discute. Quando ela está indo em casa buscar água, ele fala: oh, só um minutinho, volta aqui. Faz um favor para mim também. Junto da água, traz um pãozinho, estou morrendo de fome. Aquela mulher então desfalece e fala: ah, meu Senhor, não posso. A água até ajuda, mas o pão eu não tenho. Eu estou aqui pegando uns pedaços de madeira, aqui uns gravetinhos, para ir para casa, fazer um fogo, assar um bolo e comer e morrer, porque é a última coisa que eu tenho. Ele falou: o que você tem em casa? Ela falou: tenho só um pouquinho de farinha, só um restinho de azeite, mais nada. Ele falou: ah, você tem um pouquinho de farinha? Ela falou: tem. Um pouquinho de azeite? Tem. Ele falou: então faz um bolinho para mim que eu estou com mais fome que a senhora. Se fosse hoje, ele seria processado pelo artigo do idoso. É ou não é? Ele ia ser processado. Ele falou: vai e faz o bolo para mim, porque se você fizer, sou profeta de Deus, não vai faltar farinha na tua panela e azeite na tua botija. Aquela mulher não era judia, mas aquela mulher acreditou na palavra que foi liberada. Preste atenção, comece a acreditar nas palavras que Deus libera sobre a sua vida, e está saindo muitas delas desse altar para você. E eu quero profetizar: aquele que for fiel ao Senhor, não falta farinha, não falta azeite, não falta provisão, não falta prosperidade de Deus. Farinha fala de sustento, azeite fala de unção, amém, queridos? Não vai faltar. Hoje eu estou arretado, à noite eu estou arretado, estou com vontade de pregar até às 11h30. Não vou, só estou com vontade, mas eu vou terminar no horário. E eu ouço a Andréia ainda, eu vou se ela deixar. A Bíblia diz que aquela mulher vai e ela faz o bolo, serve para Elias, ele come do bolo. E a Bíblia diz que durante 3 anos e meio Elias ficou na casa daquela mulher, enquanto em todos os lugares havia fome. Na casa daquela mulher não faltou farinha e não faltou azeite. Pastor, o que quer dizer isso? Não, eu só estou contando, tem mais coisa aí. 3 anos e meio Elias ficou naquela casa. E durante 3 anos e meio nós não vamos ler na Bíblia Sagrada Deus voltando a falar com Elias. A última direção que Deus deu para ele foi: vai para Serepta. Quietinho. E eu fico imaginando o profeta Elias, homem de autoridade. Eu fico imaginando Elias um cara assim meio sisudo. Elias não era um cara assim sorridente, como todo, né, igual eu sou assim: pastor, não, te amo. Elias acho que não falava te amo para ninguém. Elias passa por Eliseu, joga a capa em Eliseu sente um arrepio e fala: vou te seguir, posso? Ele falou: você que sabe. E ele continua embora: deixa eu beijar meu pai e tua mãe, você sabe que eu te fiz. Elias não estava à vontade de agradar ninguém, não. Você conhece uns caras meio grossos assim? Sabe assim, meio seu lunga? Conhece? Quem é o seu lunga? A mulher pede, né, ele pede para a mulher: traz um café, ela fala na caneca, ele fala não, no rodo, joga no chão e arrasta. Nossa, essa foi terrível. Foi terrível. Elias não era um cara muito sorridente, não. Você consegue imaginar esse cara sisudo, esperando a próxima direção de Deus e não vem? 3 anos e meio. Deus não fala, preste atenção. Deus age, mas não dá direção. Como que Deus age? 3 anos e meio Deus sustentou ele, é milagre de Deus, sim ou não? Deus estava ali ou não? Mas não fala. Nesse período de 3 anos e meio, acredito que lá pelos 2 anos que Elias morava na casa daquela mulher,
o filho daquela mulher, morre. A mulher vem para ele e fala assim: o que eu te fiz, profeta? Olha como eu te servi, agora meu filho morreu. A Bíblia diz que ele ora pelo menino, o menino ressuscita. Deus estava lá, sim ou não? Mas Deus não falou. Sabe o que eu conjecturo? Que nesses 3 anos e meio, em algum momento ele parou, Sabrina, e disse: Deus me abandonou. Ele me esqueceu nesse fim de mundo. Ele me esqueceu nesse buraco. Eu pergunto: Deus esqueceu dele? Por que Deus não falou? Porque quem precisava ser tratado pela seca não tinha se permitido ser tratado. O povo de Israel. O povo continuava obstinado. Enquanto o povo não se quebrantasse e voltasse para Deus, Deus não podia levantar Elias para poder trazer água de novo para a terra. Quem está entendendo, diga amém. 3 anos e meio finalizou. Vai comigo em 18 de 1 Reis, para a gente terminar essa parte aqui. 18 de 1 Reis, capítulo 18, verso 1. Diz assim, ó, de 1 Reis 18. Muito tempo depois veio a palavra a Elias. Muito tempo depois. Eu imagino Elias apertando a alma, dizendo: Deus me esqueceu. Mas ele diz: eu não me esqueci de ti, não. Eu não me esqueci de você, não, filho. É que quem você vai ser usado para abençoar não está pronto. Quem está me entendendo, diga amém. Tem situações que Deus ficou em silêncio, porque Ele está esperando a resposta daquele que você vai ser resposta. Você entendeu isso? Amém, queridos? Coloque-se de pé, por gentileza. A última lição. Temos a impressão que Deus nos esqueceu. Qual é? A história de Abraão. Deus aparece para Abraão um dia e fala: sai da tua casa, da tua parentela, do lugar que você está, e vai para onde eu vou te mostrar. Você conhece a história? Abraão seguiu a direção de Deus em partes. Para onde ele foi, filha? Ele foi para o lugar onde Deus mandou, que era Canaã, mas levou quem não deveria levar com ele: Ló, seu sobrinho. Você conhece bem essa história, já falei muito dela. E a Bíblia diz que quando ele chega com Ló na terra de Canaã, a terra que Deus mandou, o que aconteceu? A terra estava seca. Ele não conseguiu reconhecer aquele lugar como o lugar onde Deus estava enviando ele. Entendendo que a terra estava seca, havia fome na terra, a Bíblia diz que ele desceu para o Egito. Outro erro que ele cometeu, porque estava com a pessoa errada. Ele desce para o lugar que não deveria ter ido. Lá no Egito, para ele, de medo de perder sua esposa, de medo de perder sua vida, ele mente que a sua esposa é sua irmã, dizendo: você é bonita demais. Ela só tinha 60 aninhos só, tipo Bruna Lombardi. 60 aninhos, ele falou: os caras vão me matar por causa do seio. Vocês lembram da Bruna Lombardi ou não? Não, eu estou velho mesmo. Ela está com 60, mas vamos embora. Comentário desnecessário. 60 aninhos. Ele mente. 70 agora? Ele chega, não vou nem dar continuidade, nem vou pensar. Vamos lá. Ele mente. Ela é levada para o harém pessoal, que é o harém, a casa das mulheres do faraó. Vem maldição sobre o Egito. Eles descobrem que ele mentiu. Expulsam ele da terra. Vai vendo. Chega na terra, está seca. Vai para a terra que não deveria ir. Mente na terra, perde a mulher e agora ele é deportado. Primeira história de deportação da história da humanidade foi de Abraão. E não tinha nem coiote na época. Ele foi deportado do Egito. Tirado fora da terra. Volta para a terra de Canaã. Os pastores dele e os pastores de Ló começam a brigar. Contenda, briga na família. Meu irmão, brigar em qualquer lugar é ruim. Agora brigar em família é o Satanás, é ou não é? É verdade ou não é? Agora a família está atorando o pau. Eu fico imaginando tudo o que está acontecendo. O Abraão fala assim: Deus, o que está acontecendo? Eu fiz o que o Senhor mandou. Eu deixei meu pai, eu deixei a minha casa, vim para essa terra seca e o Senhor me esqueceu. Vai comigo, por gentileza, para a gente encerrar. Gênesis 13. Gênesis 13. Verso 14. Gênesis 13, verso 14. Diz assim o texto: e depois que Ló se separou de Abraão, disse o Senhor a ele. Está aí comigo, sim ou não? E depois que Ló partiu, se separou de Abraão, disse o Senhor a ele. O que ele acreditava que Deus tinha o abandonado, é porque na verdade
ele estava andando com quem não deveria estar, indo para lugares que não deveria ir. Tem gente que fala assim: Deus me abandonou. Deus não te abandonou. É você que está com gente que não deveria estar. Tira os nós do seu